Professor, como vai? Não estou lhe ouvindo. Não está ouvindo, pode falar, ué. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, como vai? Prazer enorme revê-lo, viu? Perfeito. Muito bom. Eu vou abrir agora para a entrada de todo mundo e nós vamos Está no conversando. Facebook? Qual é o Facebook em que está? Eu coloquei no Facebook. Tudo bom. Professor, deixa eu lhe falar. Sim, Nós temos um pequeno delay sim, entre a minha fala e a sua. certo. Então, acho que agora está se ajustando, porque no início tínhamos um pequeno delay no nosso contato. Se isso acontecer, Ok, não tem problema nenhum. Ok, está aqui o Facebook. Ok, vou partilhar no meu também. provavelmente a nossa internet aqui, Tupiniquim, faz isso, né? Tudo perfeito. Quando quiser, vamos começar. Então, e quem é que estará nos acompanhando? A doutora Maria Helena Teixeira, Tomacena, a doutora Márcia Sófilis, doutor Tomásio, e aos pouquinhos o pessoal vai entrando. Eu vou dar início, quero já agradecer muito ao senhor, doutor André, pela gentileza em aceitar o convite, em participar, para que nós pudéssemos bater um papinho sobre as questões da pandemia. Eu gostaria que o senhor fizesse as suas apresentações para a gente começar. Então, comece falando? Sim. Bom, então, muito boa noite, boa tarde aí no Rio de Janeiro. É um prazer estar aqui com o doutor, com o professor Carlos Chagas, nesta conversa sobre a nossa situação. Cumprimentos a todos os amigos no Brasil, que nos ouvem, também em Portugal. Efetivamente, o meu primeiro pensamento vai para todos aqueles que estão sofrendo com a doença da Covid-19, para com as famílias que viram os seus entes queridos partir com este vírus terrível que veio efetivamente perturbar, perturbar muito a nossa vida, destruir muito o nosso sistema de vida, mas temos que estar unidos na luta e organizados. Mas, enfim, nestes minutos que me são dados, vou aqui fazer uma caracterização do que aconteceu em Portugal nos seguintes termos. Portanto, como sabem, eu sou jurista, sou professor de Direito, não sou médico, sou o diretor do Centro de Biomédico, onde, aliás, conheci o professor Carlos Chagas, aqui nos nossos cursos de Direito da Medicina, e, portanto, o meu enquadramento é mais jurídico e um pouco social. Em primeiro lugar, queria salientar que a estrutura de poder em Portugal é muito diferente do Brasil. Nós temos um sistema constitucional com uma república unitária, país pequeno, pequeno aos olhos do Brasil. O Brasil é um país enorme, o Brasil é um dos 5 maiores países do mundo, quer em população, quer em área.
Portugal é pequeno, bom, é um país normal. Se nós olharmos para a carta do mundo, há dezenas e dezenas de países da dimensão de Portugal. Portanto, não é um país pequenino, é um país normal, como há dezenas e dezenas, quer em África, quer na América, quer na Europa, quer na Ásia, portanto, países com 10 milhões de habitantes. Mas, enfim, isso justifica que tenha uma república unitária. Significa que as decisões do governo foram seguidas em todo o país. Isso é importante e faz já uma diferença face a grandes países com sistemas federais. Por outro lado, nós temos um sistema de poder muito dividido, bem dividido, entre um Presidente da República, que tem sobretudo um poder de influência social e de influência política, mas sem capacidade executiva. Temos um Primeiro-Ministro que resulta da Assembleia do Parlamento, que é ele que tem o grande poder executivo, e temos depois uma Assembleia da República, que é onde reside verdadeiramente o grande poder, nessa Assembleia, em que não há maioria absoluta, embora haja um partido, o Partido Socialista, que tem uma maioria forte. O que é de assinalar que aconteceu em março foi uma grande unidade política, quer do Presidente, que enfim tem uma origem mais de direita, quer do Primeiro-Ministro, com uma origem sensivelmente mais de esquerda, e uma Assembleia da República mais dominada pela esquerda, houve uma grande unidade política à esquerda e à direita em torno de união para combater o vírus. E isso justificou que o estado de emergência, que foi a primeira vez na nossa história constitucional que a Constituição foi efetivamente suspensa com autorização do Parlamento, a pedido do Presidente e com parecer favorável do Governo, a Constituição foi suspensa, estou aqui a abusar dos termos, efetivamente os direitos fundamentais foram suspensos em grande medida de 18 de março a 2 de maio. Portanto, tivemos 1 mês e meio, portanto 45 dias de estado de emergência. Como eu disse, o estado de emergência é pedido pelo Presidente da República, tem parecer favorável do Governo e é aprovado pela Assembleia da República. E o que é que se conseguiu com isso? Sem entrar em todos os detalhes, mas conseguiu-se efetivamente limitar direitos fundamentais como o direito de deslocação. Criou-se o dever de confinamento em casa. Ou seja, todos os cidadãos, em regra, tinham que ficar em casa. E depois haveria exceções a um conjunto muito variado, desde pessoas que iam trabalhar, e havia muitos trabalhos ainda presenciais. Criou-se o dever do teletrabalho para quem podia ter teletrabalho, como foi o caso das universidades. As escolas, embora as escolas tenham demorado mais tempo, entretanto houve as férias da Páscoa, portanto as escolas demoraram quase 1 mês a adaptar-se, mas estão a funcionar em teletrabalho. Muitos serviços em teletrabalho. Portanto, o país parou de 18 de março a 3 de maio. Foram 45 dias em que o país parou. O estado de emergência, por definição, só pode ser previsto para 15 dias, portanto ele foi renovado depois de 18 de março, 2 de abril e 17 de abril, e terminou no dia 3 de março. Durante esse período, o país não esteve completamente parado. Tivemos os supermercados, as padarias, as farmácias, muitos serviços considerados essenciais, portanto, padaria, farmácia, supermercado. O próprio restaurante podia fazer takeaway. Portanto, não era uma situação como na Itália e na Espanha, em que verdadeiramente tivesse havido um adormecimento total. Mas, de qualquer modo, a população cumpriu com grande força o confinamento. De facto, algo, se me permitem a brincadeira, algo em que os portugueses demonstraram ser muito bons em ficar em casa, é realmente não fazer nada, como dizem alguns humoristas. E houve 2 períodos especialmente importantes, que foi a Páscoa, porque reparem que a Páscoa calhou exatamente a meio do confinamento, e a Páscoa tem uma grande tradição em Portugal, porque há ainda muitas raízes rurais, há muita tradição de ir à terra de origem, visitar os cemitérios, visitar os primos, visitar os avós, e portanto foi aí feito um esforço muito grande por parte do governo de não permitir que as pessoas saíssem das cidades.
E depois também no período do 1 de maio, porque o 1 de maio é um feriado, é o Dia do Trabalhador, e já estava bastante calor e fazia um fim de semana prolongado. Portanto, foram 2 momentos em que a polícia, as operações policiais foram mais importantes para suster as pessoas, sobretudo nas grandes cidades, Lisboa e Porto. Vivendo em Coimbra, como eu vivo, a cidade mais tranquila, as saídas da cidade são mais tranquilas, verdadeiramente, posso-vos dizer, não houve grande controle policial, mas a população aderiu, de facto, a esse confinamento. Mas, felizmente, com isso conseguiu-se manter os números bastante razoáveis. Porquê é que isto funcionou? Funcionou porque, basicamente, Portugal estava com um desfazamento de 10 a 15 dias face à Itália, enfim, face à Itália talvez de 15, 20 dias e de 10, 15 dias face à Espanha. E realmente todos nós vimos, naquele dia 12, 13, 14, 15, 16 de março, o espetáculo absolutamente terrível que vinha de Itália e de Espanha, em que os UTIs estavam esgotando, os cadáveres eram transportados em caminhonetas, uma situação verdadeiramente surreal, e os portugueses, e como outros povos, pegaram um susto e fecharam-se em casa, e o governo e o presidente foram praticamente no mesmo sentido. Com isso, de facto, estancou-se a situação epidemiológica. E o que nós podemos dizer é o seguinte: não há nada como ver os números de hoje. Os números de hoje, já passado um mês, portanto já estamos no dia 1 de junho, um mês depois do desconfinamento. O desconfinamento corresponde a uma figura jurídica que se chama o estado de calamidade. Nós mantemos um estado que não é um estado normal, é um estado de calamidade, é uma lei da proteção civil e uma lei da saúde pública que permitem que o governo tenha medidas excepcionais também de restrição dos direitos fundamentais, mas não tão graves como no estado de emergência. Por exemplo, desde o 3 de março, nenhum policial nos pode obrigar a estar em casa ou perguntar porque é que andamos a passear pelo país. Temos o direito de deslocação. Mas não foi automático. Houve um primeiro desconfinamento a 3 de maio, outro a 18 de maio e outro hoje. Por exemplo, hoje reabriu a pré-primária, o jardim de infância. O meu filho de 5 anos foi hoje pela primeira vez, ao fim de, portanto, maio, abril, 2 meses e meio, à escola pré-primária. No dia 18 de maio, reabriram restaurantes com 1/3 ou metade da lotação. E no dia 3 de maio, reabriram cabeleireiros, médicos dentistas, odontologistas, serviços em geral, pequenas lojas. Os centros comerciais, o shopping center, reabriu hoje, com exceção de Lisboa, porque Lisboa está a ter problemas, como vamos ver já a seguir. Mas, portanto, para vos dizer, houve aqui um período de estado de emergência, de 18 de março a 3 de maio, 3 de maio, 1 de junho, um mês de passo a passo, abertura da sociedade e abertura dos serviços e abertura de atividades. Ora bem, como é que nós estamos hoje? Estamos com 32.700 casos diagnosticados. Portanto, para uma população de 10 milhões de habitantes, 32.700, e num país que está no topo europeu de testes. Ou seja, podemos dizer que é um número que tem alguma aproximação à realidade. Por exemplo, ainda há pouco estava conversando com outros sobre a Suécia. A Suécia, como sabem, teve uma política muito liberal, em que houve muito pouco confinamento. A Suécia oficialmente só tem 30.000 contaminados, mas na verdade deve ter muito mais, porque o número de mortes na Suécia é 4 vezes maior do que Portugal. Portanto, Portugal está com 1.424 mortes. 1.424 mortes para 10 milhões de habitantes é um número muito bom para a Europa Ocidental. Nós não podemos esquecer que a Europa Ocidental é a região do mundo que mais sofreu até agora de Covid. Estamos a falar de Espanha, estamos a falar de Itália, França e Inglaterra. São os países que todos juntos ainda têm os valores mais elevados de Covid, portanto à frente
se juntarmos tudo dos Estados Unidos e do Brasil, embora os Estados Unidos e o Brasil vão umas semanas atrasados e, portanto, infelizmente, as coisas poderão não ficar por aqui. Portanto, Portugal, neste contexto, está bem. Está bem, como eu vos disse, pegámos um grande susto de Espanha e de Itália e a política de confinamento foi muito, muito útil. O que é que se evitou com esta política de confinamento? Aquilo que era o terror, que era não conseguir ter um sistema de saúde capaz de reagir. E, na verdade, estivemos sempre muito longe do limite. Portugal tinha, no início da crise, cerca de 1000 ventiladores, portanto, 1000 ventiladores para 10 milhões de habitantes. Era um número fraco, para a Europa fraco. Obviamente, a nível mundial é um número razoável, mas a nível europeu comparávamos mal com outros países europeus. Entretanto, já comprámos e fizemos, estamos na casa dos 1400 ventiladores, nunca chegou acima dos 500 cidadãos doentes ligados ao ventilador. E estamos neste momento com um número residual, estamos com poucas dezenas de pessoas ligadas ao ventilador. Portanto, significa que houve um grande avanço no tratamento médico, os tratamentos medicamentosos estarão a ser muito eficazes, porque apesar de ainda todos os dias estar a morrer gente, por exemplo, hoje em Espanha já não morreu ninguém, mas em Portugal tem morrido 13, 14, 15, 20 pessoas por dia, mas de facto nos cuidados intensivos muito menos pessoas. E portanto esse era o grande objetivo do governo, era evitar o colapso do sistema. Portanto ele esteve muito longe de colapsar e por isso agora estamos a tentar criar uma vida com o Covid. Como é que está a correr esta vida com o Covid ao longo do mês de maio? Em geral, está a correr muito bem em todo o país. Números absolutamente residuais de novas infecções. Mas, em Lisboa, as coisas não estão correndo bem. Em Lisboa, as coisas não estão correndo bem. Estamos com 200 a 300 casos por dia, sobretudo situados na área de populações trabalhadoras, de trabalho muito intensivo, uma mão de obra intensiva na área da logística de hipermercados, logística de mercados, em que é uma certa região em que as pessoas vão de transporte público, transportes públicos com muito transporte, com muita população, as condições de vida também deficientes, muita população imigrante que vive com más condições de habitação, também na área da construção civil, também alguma população imigrante, seja do Paquistão, da Índia, da África, enfim, um pouco todo lado. E aí estão-se a verificar surtos fortes que estão a preocupar a situação em Lisboa. Para além disso, também poderá estar a haver, assim como os portugueses foram muito bons a ficar em casa, de repente estão a ser excelentes a sair de casa. Por exemplo, a praia de Lisboa, que se chama Costa da Caparica, teve no domingo 200 mil pessoas. De repente, as pessoas esqueceram de tudo e está tudo louco na praia. Mas a começar pelo Presidente da República, que estou a próprio a dar o exemplo, vai de calção tomar um banho, e o Primeiro-Ministro também foi à praia, que na ideia de recomeçar a economia. Portanto, foram muito radicais no confinamento e agora o pessoal está muito radical, não percebe que tem que criar um novo estilo de vida, aprendendo com as pessoas do Extremo Oriente, enfim, da China, Coreia, Japão, onde é normal, porque eles tiveram a crise da SARS, tiveram várias crises nos últimos 20 anos, e não só, também tradicionalmente, têm sempre a tradição de evitar qualquer gripe. E sempre que tem uma gripe, usar máscara. E não usar as mãos, não tocar, lavar a mão. Portanto, cuidados de higiene muito enraizados que, efetivamente, estão a falhar na região de Lisboa, em certas comunidades. Mas, oxalá, tudo se consiga compor. De qualquer modo, as autoridades não parecem estar extremamente preocupadas, até porque este tipo de população é uma população que, obviamente, há um risco de morte e há um risco de grave lesão à saúde, mas numa percentagem muito ínfima. Vamos lá de trabalhadores fortes, resistentes, normalmente pessoas na força da idade e, portanto, a estatística mostra que a probabilidade de morte é baixa. De qualquer modo, é lamentável que isto esteja a acontecer. O tempo voa e eu queria passar já para
os excessos e as lições. Portanto, terminar para depois deixar para o debate isto. O que é que eu acho que houve de excessivo neste período todo e que ainda se mantém preocupante? Não foi tanto a privação da liberdade de deslocação, portanto o confinamento e o teletrabalho, não foi tanto a privação dos serviços e a privação da liberdade de trabalhar, que obviamente é um encargo económico extraordinário. Houve pessoas que simplesmente perderam muito rendimento, todo o profissional liberal, médico odontologista, médico liberal. Os hospitais privados perderam imenso rendimento. Portanto, mecânicos, cabeleireiros, restaurantes. Portanto, haverá uma crise económica sem precedentes. O turismo, que é uma das grandes forças económicas de Portugal, parou, e não só parou durante 2 meses e meio, como agora vai ter muita dificuldade, até porque ainda há muitas proibições, ainda há muito poucos aviões circulando na Europa. Portanto, ontem já aterrizaram alguns turistas em Portugal, 150, mas estamos a falar de um país que recebe milhões de turistas, portanto não são 150, nem 1500, nem 500 mil turistas que vão recompor a crise tremenda no turismo. Mas isso tinha que ser na perspectiva de salvar o sistema de saúde e de salvar vidas e de salvar a saúde das pessoas. Até porque temos de perceber que Portugal tem uma população extremamente envelhecida, ou seja, 20% da população tem mais de 65 anos e, portanto, é uma população de risco. Se houvesse uma aposta na chamada imunidade de grupo, como os suecos, parece, estão a pensar fazer, assim, embora a Suécia também tenha uma população envelhecida e por isso as coisas estão a correr relativamente mal, estão com 5.000 mortes, vejam, nós temos 1.400, uma população semelhante, eles estão com 4 vezes mais mortos do que em Portugal. Portanto, foi uma opção correta e agora é preciso recomeçar. O grande excesso, para ser mais concreto, a meu ver, foi nas questões de fim de vida e questões dos rituais funerários. Não foi só em Portugal, está a ser em todo o mundo e preocupa-me enquanto cidadão 2 pontos. Primeiro, a impossibilidade de dizer adeus ao familiar que vai morrer de Covid. Pode-se dizer que há um grande perigo de contágio, levar um familiar a uma enfermaria Covid tem um custo extraordinário e um perigo grande, é verdade, mas há países em que, enfim, se permite, de certas formas, às vezes até fora da lei, mas está-se a permitir essa despedida. Repare-se que isto é um fenómeno verdadeiramente quase novo. Enfim, sempre há doenças infecto-contagiosas, mas, quer dizer, com esta gravidade, nem sequer poder haver uma despedida. Enfim, fez-se um simulacro de uma despedida por WhatsApp, uma despedida por celular, mas, enfim, eu compreendo que é um momento difícil. Portanto, as famílias invadirem as unidades, as UTIs ou as enfermarias Covid para fazer a despedida. Mas para mim, mais grave ainda, porque considero muito mais desproporcional, foi o que aconteceu em matéria de rituais fúnebres. É evidente que o cadáver Covid oferece um perigo para a saúde pública. É evidente que tinha que haver medidas de cuidado, regras de medicina legal, regras funerárias, tudo mais. Mas aquilo que se fez em Portugal, a meu ver, foi profundamente exagerado. E desde logo, se procurarmos no Diário da República, o governo verdadeiramente nunca fez grandes proibições de funerais ou de velórios. Disse é que os municípios deviam fixar um número máximo de pessoas presentes para evitar grandes ajuntamentos. Disse que quando o cadáver é Covid deveria haver o máximo de cautela, proteção e tal. Verdadeiramente quem é que regulamentou isto? Foi a Associação Portuguesa de Agências Funerárias. E o que eles fizeram foi, a meu ver, de grande gravidade. Porque fizeram um regulamento que só interessava a eles e aos trabalhadores dele, quebrando totalmente tudo aquilo que é tradição do Homo sapiens, que é de prestar um rito funerário. Primeiro, trataram o cadáver Covid e o não Covid da mesma maneira, recusando-se a fazer a vestimenta do cadáver, recusando-se em grande medida a fazer um velório com o caixão aberto, mesmo num cadáver sem Covid. Repare-se, não há nenhuma razão científica para que um cadáver
Porque vamos lá ver, em Portugal morreram até hoje 1.400 pessoas de Covid. Mas todos os dias morrem 350 pessoas em Portugal. Portanto, durante estes 2 meses e meio, basta fazer as contas, portanto, terão morrido 3.000, 10.000, 20.000, 25 a 27 mil pessoas. 1.500 de Covid, mas as outras 25 mil não tinham Covid, nem suspeita de Covid, simplesmente morreram de infarto cardíaco. Aliás, o grau de morte, de letalidade, foi elevadíssimo nestes meses em toda a Europa. Ainda há muito estudo a fazer sobre o que aconteceu estes meses, porque não bate certo. Por exemplo, em Portugal, os 1.500 não justificam a diferença de mortalidade, que está em números muito superiores àquilo que seria previsível para estes meses. Mas eu estou-me a centrar num aspecto filosófico, num aspecto antropológico. Que razão é que há para que estes 25 mil cadáveres que não tinham Covid, nem suspeita de Covid, não tivessem direito a um velório? Ou a um velório que seguisse minimamente a tradição, o ritual português, católico ou não católico? Que não tivesse exéquias fúnebres minimamente de acordo com o ritual? As agências funerárias disseram que se houvesse um ministro de religião, em Portugal maioritariamente católico, tinha que ser apenas no funeral e apenas durante uns minutos. E que todo aquele tinha um limite máximo de 2 horas. Enfim, e que só podiam estar 4 pessoas. Só podiam estar 4 pessoas no enterro. E 10 pessoas no velório, durante uns minutos. Portanto, tudo assim de um exagero, em que é verdade que a maior parte das pessoas tem famílias, 10 pessoas se calhar, mas há pessoas que têm famílias maiores, mais do que 10 pessoas. Há pessoas que têm amigos íntimos, amigos profundos, que gostariam de estar naquele momento fundamental e que estão muito além de 10 pessoas ou além de 4. E, portanto, qual é a importância que isto tem, meus amigos? É que o Homo sapiens, aquilo que o caracteriza é que ele pensa a morte. Ele organiza a sua vida, apesar da morte, mas pela morte e com a morte. E, de facto, o ritual fúnebre é fundamental para não sermos confundidos com gado. Não são palavras minhas, são de um filósofo, Heidegger. E, meus amigos, como diz a palavra o ritual, alguns dizem, bom, depois fazemos. Daqui a uns meses fazemos. Mais tarde fazemos. Isso não é ritual. É evidente que um dia se terá que fazer uma homenagem a estas 1.500 vítimas e a todas as pessoas que não tiveram agora o seu funeral nas condições que a cultura portuguesa efetivamente leva. Mas isso não é um ritual, isso será uma qualquer outra atividade, mas que não se chama ritual. E os rituais são fundamentais para definir a nossa vida em sociedade, porque eles marcam o passo, marcam o andamento, marcam o caminho. E o fim de vida, compreendo que há muito problema de contágio, mas as exéquias fúnebres não percebo porque este excesso de zelo. Finalmente, que lições levamos desta crise e ainda vamos no início da crise? Porque agora controlamos, asseguramos que o sistema de saúde resiste, mas o vírus está aí e, como vimos, são 200, 300 pessoas em Lisboa por dia. Felizmente na região centro é residual, mas poderá acontecer. Todos estamos à espera de uma vacina. Bem, oxalá, mas eu lembro que o vírus da SIDA, da AIDS, tem 40 anos e não tem vacina. Eu não vejo razão porque é que, se não conseguem fazer vacina para o vírus da AIDS, porque é que há de ser tão fácil fazer uma vacina para o vírus do Covid. Mas oxalá consigam a vacina. Portanto, efetivamente, este é um tempo novo. Um tempo em que temos que aprender grandes lições de higiene cotidiana e que muda também muitos pressupostos da economia. E aquilo que está a acontecer, e nós estamos agora a testemunhar isso, é que se avançou 10 anos em 2 meses do ponto de vista da digitalização, do ponto de vista da vida digital, da vida eletrónica. E por isso estes lives, estes bate-papos transatlânticos, o ensino, do dia para a noite, eu ia ter aulas na quarta-feira de manhã, na terça à noite o reitor disse que não havia aulas, tinha que ser por teleensino, ensino à distância. Do dia para a noite eu tive que aprender a usar o Zoom, usar o Facebook Live, usar o Skype, do dia para a noite.
Os professores também no colegial e na primária também aprenderam. Portanto, digitalização da economia, teletrabalho, telemedicina. Telemedicina, grande tema no Brasil. E outra coisa muito importante, os países que têm um acesso universal, livre, independentemente, portanto, à saúde, são os que estão a resistir melhor a uma saúde de qualidade. E isso é também uma grande lição para o futuro. Preservar um sistema de saúde, seja universal e com qualidade. Eram estes os pontos que eu tinha para início de conversa. Fico à disposição para um bate-papo. Muito obrigado, professor Carlos Chagas. Doutor André, eu quero reforçar o agradecimento pela sua gentileza em participar, a oportunidade da gente ter contato com o outro lado do oceano, saber como vão as coisas pela Europa. Ele dizer rapidamente que aqui no Brasil nós temos um quadro semelhante em alguns aspectos, diferente em outras. Algumas atitudes foram tomadas na direção de isolar os pacientes que estavam na fase terciária da doença, já comprovadamente contaminados, com uma linha de pensamento envolvendo o óbito e o pós-óbito, para tentar também, com medidas de saúde, proteger as pessoas que trabalham na frente com os enterramentos, o pessoal que trabalha nos cemitérios. E discutimos aqui outro dia, numa live, exatamente esse aspecto, de que a impossibilidade do velório, da despedida dos entes queridos, certamente gerará, no nosso entendimento, questões jurídicas envolvendo dano moral, principalmente. Né? Além desse aspecto, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Como é que o senhor vê essa questão das judicializações em relação a esse momento, para essas circunstâncias? E também como é que o senhor entende a pós-pandemia? Já percebi que estamos num mundo novo, não é? Estaremos muito mais online do que o habitual. No entanto, aqui no Brasil, especialmente, a gente tem uma porção grande da nossa população que não tem acesso às redes sociais, às ferramentas para participar de toda essa renovação que vai acontecer, obviamente, daqui para frente. E queria saber em que momento Portugal está em relação a isso, se a telemedicina já é uma realidade para vocês, se vocês já estão utilizando essa ferramenta há quanto tempo, e daremos sequência com alguma pergunta aqui do chat. Então, sobre o que colocou, o dano moral pela ausência do ritual fúnebre, para ser honesto, acho que não vai haver muita judicialização porque, por um lado, as igrejas todas tiveram uma atitude de grande respeito por uma ideia de confinamento e de grande preocupação em não causar problemas de saúde pública. E, portanto, a minha crítica nem é uma crítica ao governo. Como eu disse, o governo praticamente pouco disse. Eu não disse, bem, os municípios devem regular por forma a haver um número máximo de pessoas, devem tomar cuidado com os cadáveres. Eu disse uma coisa muito vaga. Os municípios muitas vezes remeteram simplesmente para aquilo que foram as normas da Associação das Empresas Funerárias e, portanto, as próprias famílias também não quiseram preocupar-se muito com isso. Enfim, as próprias famílias estavam muito com pânico. Repare-se que se criou em Portugal uma cultura de grande pânico, e bem, porque a situação era e é preocupante, embora hoje já percebamos que a letalidade abaixo dos 65 anos, é uma letalidade que ataca sobretudo a partir dos 80 anos, sobretudo pessoas já com outras condições, mas também é uma doença que causa graves danos no pulmão. Pronto. Portanto, foi uma situação geral de pânico, por isso, tirando alguns segmentos até mais religiosos
que não se reviram na postura tão colaborante da Igreja Católica. Ou tirando, a minha observação até era mais, digamos, de que não podemos deixar que isto continue. Não podemos ser, porque vivemos numa época de consumismo, em que os próprios rituais fúnebres entram num certo desuso, em que já se afastam as crianças do ritual fúnebre. E esta pandemia pode ser um pretexto para começarmos a esconder a morte. Já escondemos o fim de vida nos hospitais, pode ser um pretexto, agora vamos esconder. Isto é um assunto técnico que eles lá na agência, com 2 ou 3 familiares, resolvem numa hora, hora e meia, sem que ninguém tenha que se incomodar com isso. Enfim, não me parece que seja o melhor caminho, porque se nós formos ver as pinturas rupestres, se formos ver as esculturas, como o Edgar Morin, um grande antropólogo que andou pelo Brasil, todos os povos de todos os continentes se caracterizam por construir uma cultura assente no culto dos antepassados, do respeito pela morte e da memória. Portanto, isso é algo que nos distingue muito. Portanto, ações de dano moral antevejo pouco. Quanto à digitalização, temos enfim, Portugal tem uma rede de internet boa no plano mundial, razoável no plano europeu, mas ainda com falhas. Há reportagem, por exemplo, ainda hoje há muitas crianças que não têm um computador em casa, ou que não têm internet, ou se a internet não tem fibra. Há muitas regiões do país que não têm fibra. E, portanto, para fazer um live, para dar uma aula para 20, 100, precisa de fibra, não pode estar com o sistema da ADSL. E, portanto, os próximos investimentos públicos terão que ser na área do acesso à internet. Aliás, já não é a primeira vez que eu digo, acho que deve haver um direito humano à internet. Como há um direito à água no futuro, e o futuro é hoje, o futuro é já amanhã, um direito humano à internet. É porque com o acesso à internet conseguimos uma igualdade de partida extraordinária. Como sabem, no meio da África ou no meio do Brasil não há um trem, pode não haver às vezes água potável, mas há celular, pode haver celular e se houver internet há acesso a toda a informação ou a muita informação e alguma de qualidade, outra com menos qualidade. E, portanto, o acesso à internet é algo que permite catapultar, avançar dezenas de anos de progresso na formação dos jovens, das populações. Portanto, Portugal tem muito que fazer, até porque, como disse, se 20% já está idosa. E depois há todo um conjunto, mesmo nas pessoas na casa dos 40 anos, a maioria não terminou o colegial. Só cerca de 15, 20% fez um curso superior. Portanto, o nível de formação ainda é bastante baixo, embora nas gerações mais novas já seja muito superior. Portanto, temos aqui que dar um grande passo em frente para poder estar competitivos numa economia digital, que é a economia do futuro e que, portanto, exige competências extraordinárias a esse nível. Quanto à telemedicina, é o seguinte, Portugal tem tradição, Portugal é diferente do Brasil, há mesmo programas do Ministério da Saúde, mas para certas áreas concretas que é preciso ver. É para a área da dermatologia, para a área da cardiologia e muitas vezes é uma telemedicina que é uma triangulação entre médicos. Ou seja, você tem um especialista em doenças congénitas, cardiopatias congénitas, no hospital em Coimbra, são 4 ou 5 médicos que sabem dessa matéria. Eles vão dar consulta, teleconsulta, mas é um clínico geral que está com a criança, com o doente, por todo o país, ou até noutro hospital do país. Portanto, é uma telemedicina, digamos, assistida. Essa tem muita tradição. O mesmo vale para a telefisiatria. Portanto, o médico fisiatra dá orientações ao fisioterapeuta, ou seja, o doente está com o fisioterapeuta, que é o técnico da fisioterapia, mas há um médico fisiatra que faz a prescrição e que dá orientações.
Portanto, no fundo, há aqui um diálogo interprofissional. Não é aquela telemedicina pura, em que o doente está sozinho, com o seu celular, a falar com o médico. Essa teve um grande crescimento nesta crise. Por exemplo, a minha irmã é cardiologista e, durante a crise, estava na Ilha da Madeira, trabalhou muito bem, deu todas as consultas, até pelo velho telefone. Nem foi o WhatsApp, nem o Skype, nem o Zoom, foi o telefone. Estamos a falar de doentes crónicos, estamos a falar de uma consulta de acompanhamento, de uma conversa de acompanhamento de um doente crónico cardíaco, uma revisão da prescrição, uma atualização da prescrição. Manteve, portanto, mantém-se ainda, enfim, penso que agora em junho já retoma presencial, talvez, mas, portanto, durante 2 meses e meio, 3 meses, fez este tipo de telemedicina para doentes crónicos, de puro acompanhamento. Agora, é evidente que também está a crescer empresas que querem fazer telemedicina mais direta e em Portugal a base legal admite. Aquilo que se exige é que a telemedicina tenha todas as condições da medicina verdadeiramente dita. Por exemplo, tem que haver um lugar físico, tem que haver um endereço postal, tem que haver uma autorização administrativa, tem que ser um médico credenciado, obviamente. Depois temos a proteção dos dados pessoais, que também está regulada por lei. Nós temos o Regulamento Europeu de Proteção de Dados Pessoais. Depois a segurança da informação. E, portanto, algumas áreas estão-se a desenvolver. Sei que no Brasil, eu sei que houve uma abertura provisória e tal. Mas, portanto, quanto à telemedicina, deixaria nesse sentido. Ou seja, há mais facilidade do que no Brasil, mas também vamos pôr as coisas nos seus termos. Quer dizer, é normalmente uma telemedicina acompanhada de um profissional de saúde que está junto do doente. Muito bem, fica à disposição por outras dúvidas. O ensino. O ensino nunca parou. Só respondendo. Eu realmente ouvi dizer que no Brasil, tive a informação, mas nunca confirmei, que no Brasil as universidades federais que não estavam tendo ensino. Não, em Portugal não parou. No dia seguinte começou o teleensino. Nunca trabalhei tanto como nestes meses. Todos nós tivemos que aprender de um dia para o outro, em 2 dias, aprender a fazer Zoom, a fazer Skype para grupos mais pequenos, portanto nunca parou sequer. Ainda hoje fiz exame a 85 alunos, com vigilância Zoom, tenho os exames no meu computador, a semana passada fiz 100 exames, já são corrigidos, nunca parou, estamos trabalhando. E eu espero que a informação que me deram sobre as universidades federais não seja, não corresponda à verdade, porque assim fica fácil estar do lado do governo que nunca quer investir nas universidades federais, não é? Se me permitem o comentário. Nós aqui estivemos... Ensino presencial não, deixa só dizer, só existe ensino presencial para um pequeno grupo, começou no dia 18 de maio, que são os jovens de 16, 17 anos, 18, só 3 horas por dia, que vão fazer exames nacionais de acesso à universidade. E recomeçou hoje para crianças até 5 anos. Mas recomeçou muito devagarinho. Por exemplo, hoje na escola do meu filho estava em 20, estavam 4 ou 5. Portanto, 25% dos pais é que levaram as crianças. Mas recomeçou. Entre os 6 e os 15 está tudo em teleensino. É um desafio enorme para os pais, é um trabalho enorme para os pais. O teleensino é uma mentira, porque no fundo os pais fazem professores. Portanto, isso aumenta enormemente a desigualdade social. Posso dar o exemplo da minha filha, que tem 10 anos, da turma dela, que era uma turma pequena por razões que eu nem percebo bem, seriam 16, na verdade estão assistindo 9. Ou seja, há 6 crianças que estão completamente perdidas no sistema. Não têm computador, não têm nada, estão fora do sistema.
E não estamos falando de nenhuma favela, não é? Não. Aqui no Brasil, professor, para o ensino médio e ensino fundamental, algumas escolas privadas estão dispondo aulas online. Então, eu tenho um adolescente aqui de 14 anos, pré-adolescente, todo dia à tarde senta, estuda, acompanha as aulas. O presencial não, e nas federais o ensino presencial foi interrompido. A gente tem feito muito contato com as turmas que deveriam ter iniciado as aulas presenciais, fazendo administração de conteúdo, mas sem avaliação, até esse momento sem avaliação, aguardando aí as ordens da reitoria e os andamentos que vão acontecer aqui em relação à pandemia. Mas mantém contato com os alunos. Mantemos contato com os alunos. Sumários. No sistema federal aqui onde eu participo, nós temos uma rede construída para poder saber quais as turmas em que estamos dando aula e quais os alunos inscritos. Então, através desse sistema, nós podemos passar tarefas, marcar aulas, tirar dúvidas, fazer contato com os alunos, aguardando aí a oportunidade de retomar as aulas no futuro próximo. Alguém quer fazer alguma pergunta a mais? Nós já temos 50 minutos. Eu sei que o professor lá em Portugal agora são 22 horas ou mais, quase 23. O professor já gastou o seu tempo aí do dia, já esteve aqui conosco. Tem um grande amigo que quer lhe fazer uma pergunta, que é o doutor Oscar. Pode falar, professor. Pode liberar o seu microfone, professor, aí mesmo na sua casa. Doutor Oscar, está nos ouvindo? Acho que ele perdeu o sinal. Flávia, quer falar? Pode liberar o seu microfone, por favor. Não, eu queria só parabenizar o palestrante e ficar satisfeito que Portugal esteja tão bem, porque eu ia para aí em abril e fui aconselhado pela professora Karina, da Faculdade de Coimbra, para não ir. Da mesma forma, meu colega legista, doutor Carlos Durão, foi da mesma opinião, então fui obrigado a cancelar a minha ida. Porque Portugal é uma grande paixão gastronômica e enóloga da nossa família. Mas eu fico feliz que esteja tudo bem aí em Portugal, Obrigado. Principalmente que as faculdades de medicina estejam funcionando a toda a roda, né? Que não é o nosso caso aqui, infelizmente. Obrigado, professor Oscar. Teve tudo fechado, não havia voos, teve tudo parado. Agora reabriu, penso que tem 2 voos semanais para o Rio de Janeiro, e acho que 5 para São Paulo, e são muito bem-vindos. Estamos precisando aí que o pessoal venha aí visitar-nos e estar aí. Doutora Flávia, é um gosto vê-la também. É certo, estarei aí em agosto. Maravilha. Doutora Flávia, obrigado, prazer também revê-la. É bom, é um desafio muito grande. Vamos ver, efetivamente... Você me ouve, Carlos? Doutora Flávia, pode perguntar. Você me ouve, Doutor Carlos? Oi. Doutor Carlos? Só um minutinho. Eu poderia falar... Doutora Flávia, perguntar um pouquinho? Pode falar, doutora Flávia. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o professor André. Eu estive fazendo o curso lá de Direito Biomédico, curso de Direito da Medicina, lá no Centro de Direito Biomédico, né? Foi um prazer, foi uma experiência memorável. Eu gostaria de saber de vocês aí em Portugal o uso de máscaras. Como que está esse uso aí de vocês para conter essa pandemia? Porque aqui no Brasil estão incentivando bastante, né, o uso das máscaras. Excelente pergunta. Por que é que também o confinamento teve que ser tão radical? Porque, por um lado, tínhamos o medo que a UTI não aguentasse tanta gente. Segundo, não tínhamos máscaras, não tínhamos gel alcoólico,
chegou-se a uma inflação de preços incrível em abril e, portanto, realmente tive que ser a saúde coletiva, a saúde pública a encerrar-nos. Entretanto, as fábricas readaptaram-se. Em Portugal começou-se a produzir viseiras e máscaras. A indústria farmacêutica mais simples também começou a produzir álcool, produzir soluções alcoólicas. E, portanto, hoje temos condições de tentar fazer uma vida com um novo normal, uma vida parecida com os chineses. E, portanto, como é que é o uso da máscara? Ele é obrigatório para entrar em restaurantes, curioso, mas depois você pode tirar a máscara para comer. Para entrar num transporte público, para entrar em qualquer serviço, tem que ter num cabeleireiro. Por exemplo, ainda hoje fui ao café, tive que pôr... Mas o que é que isto levou? Abriu muita esplanada. Os próprios municípios permitiram duplicar, triplicar, quadriplicar o espaço exterior dos cafés e restaurantes. E como o tempo está bom, a cidade até está muito bonita, está com muitas esplanadas na rua, mais do que antigamente. Bom, mas é obrigatório a máscara sempre que é dentro de qualquer serviço público, dentro de qualquer transporte público. Não é obrigatório para caminhar na rua. De qualquer modo, você vê já assim, não sei se é 30%, 50% da população que acaba por estar sempre com máscara. Um pouco como nas imagens que nós vemos da China e da Coreia e do Japão. E, portanto, está muito, voltou a ficar barato, felizmente, já não é... Começou a haver muita produção de máscara e, portanto, o preço está justo. Muita produção de álcool, o preço está justo. E sim, as pessoas estão usando. Na praia há regras, portanto, há limite máximo de utilizadores de praia. Cada família tem que ficar afastada da outra família uns 2 metros. Portanto, há um conjunto de regras. Vai ficar um semáforo na praia dizendo verde, amarelo ou vermelho. O vermelho significa que não deve entrar, o amarelo é que está ficando cheia, o verde é que pode entrar. Embora tudo isto numa base não punitiva, ou seja, numa base mais informativa, na expectativa de que os cidadãos, e depois aí depende muito, há praias de areia que são muito grandes, há praias mais pequeninas que é mais complicado. Mas, portanto, mudou muito a sociedade. Aquilo que era há 2 meses ver uma pessoa de máscara e ser algo estranho, hoje já quase que é estranho em certos ambientes, numa região que seja de muitos serviços, numa rua muito comercial. Mesmo no meio da rua, como toda a gente está entrando e saindo da loja, toda a gente tem máscara. Já fica estranho se você vai lá sem máscara, mesmo que não entre na loja. Professor, o doutor Marciano gostaria de lhe fazer uma pergunta. Eu vou abrir aqui. Pode falar, professor. Primeiro, boa noite, professor André. É uma satisfação revê-lo e uma saudade de escutar esse sotaque maravilhoso dos nossos portugueses, né? Uma nação em que eu tenho muito afeto, porque meus bisavós são portugueses, né? Pela parte da minha mãe são italianos, e com essa mistura aqui gerou esse nordestino aqui. Depois é uma alegria em saber que Portugal está bem. Nossa situação aqui, como disse o nosso colega professor Carlos, há situações semelhantes e outras que um pouco se diferencia, né? Mas eu gostaria de lhe fazer uma pergunta muito particular. Qual a experiência de vocês em relação a conflitos com a causa-morte dos atestados de óbitos? Faço essa pergunta porque aqui nós temos alguns protocolos e que orientam que em caso de coronavírus, aquela situação de insuficiência respiratória, tal, característica, tal, dentro daquele quadro clínico,
se colocasse suspeita de coronavírus. E a preocupação é, e depois se o teste vir negativo? Como é que fica? Tem alguma experiência nesse sentido, professor? Bom, muito obrigado, doutor Macena. Me ouviu? Ouvi a pergunta, ouvi. Tudo legal. Ouvi, eu não vou poder dar uma resposta muito informada porque não sou médico, apenas poderei dar uma noção aproximada. Que no fundo é a questão do morto por Covid ou mortos com Covid. Porque, de facto, em muitos países houve-se, por exemplo, na Alemanha. A Alemanha tem uma taxa de infectados muito grande, tem um número de infectados muito grande, mas um número de mortos muito baixo. Porquê? Porque na Alemanha, desde o início, foi claro que só contava para a estatística aquele que morria por Covid, por causa do Covid, e não aquele que morria por uma outra doença e que estivesse infectado com Covid. Portanto, mas os senhores são médicos, percebem melhor do que eu essa distinção e, portanto, dizer que Portugal, portanto, quando nós falamos dos 1.500 mortos, 1.424 mortos, portanto, quase 1.500 mortos, é com diagnóstico de Covid. Não é apenas suspeito, é mesmo com diagnóstico. Ok? A Solange Carvalho está perguntando qual é a faixa. É a partir dos 80. Eu teria aqui uns quadros, porque eu tenho recebido uns e-mails muito interessantes, mas não vale a pena mostrar os quadros. É claramente acima dos 80 anos é onde há mais morte por Covid. E cerca de 80% dos mortos Covid, ou mais, ainda há pouco vi o número, têm mais de 65 anos de idade. Até mais, portanto, 80 e tal por cento dos falecidos têm mais de 65 anos de idade, dos quais um número elevadíssimo tem mais de 80 anos. Isto significa apenas o seguinte, significa apenas que as pessoas com mais de 80 anos têm mais comorbilidades, têm mais doenças associadas, têm maior fragilidade, e sendo um vírus tão agressivo que causa uma reação ao sistema imunológico tão agressivo, naturalmente resistem menos bem. Mas também há mortos com 40, 50 anos. Então, também podemos dizer que isso é uma falha de Portugal. Sim, como aconteceu em toda a Europa, de facto, os lares de idosos, os asilos de idosos, não é? As casas de idosos foram, de facto, um problema, tendo havido um número muito significativo destes 1.500 mortos, enfim, uma percentagem importante foi efetivamente em lares de idosos. Isso é muito lamentar, significa que também é uma lição a aprender, é uma lição de que é preciso reforçar a fiscalização nessas instituições. Por outro lado, também é preciso compreender que nessas instituições a taxa de mortalidade é muito elevada. E, portanto, por exemplo, é normal, o nosso inverno de janeiro, fevereiro, março, o número de mortes por gripe é também muito elevado exatamente nessas casas, porque são casas fechadas, ambientes úmidos, ambientes aquecidos, ambientes em que há, enfim, 20, 30, 40, 50, às vezes 60, 70 pessoas a frequentar um oxigênio, enfim, que facilmente, sem dúvida que é esse problema. Se na reabertura estão liberados. Isso foi um grande tema há um mês atrás, porque punha-se a hipótese de manter um dever de confinamento aos maiores de 70 anos. Mas isso não passou. Seria uma discriminação dos maiores de 70 anos desproporcionada e, portanto, não há uma diferença entre os que têm mais de 70 anos e os que têm menos de 70 anos. Aqueles que têm um dever de confinamento são os que têm doenças do sistema imunológico, portanto, que estão com uma fraqueza, portanto, esses sim têm um dever de ficar em casa,
Os doentes crónicos têm também certos direitos de teletrabalho, ou mesmo direito de não trabalhar mediante prescrição médica, mas não se fez essa fronteira nos 70 anos, porque houve um grande movimento, um movimento importante, e desde logo é preciso ver, o nosso Presidente tem mais de 70 anos, o Presidente da Assembleia da República tem mais de 60 anos, Portugal é uma gerontocracia. Em Portugal o poder está sobretudo em pessoas ali entre os 70 e 75 anos, tirando o Primeiro-Ministro, e portanto eles não admitiram essa discriminação e com toda a justiça não admitiram essa discriminação. Aumento de mortos não tem havido aumento de mortos, não tem havido aumento de mortos. Este mês tem decorrido bem, não tem havido, tem havido cerca de 14 mortes por dia, 15, 16, 10, portanto tem corrido bem, oxalá assim se mantenha. E em Espanha, que parte de uma situação muito catastrófica, em que tinha centenas de mortes por dia, hoje foi o primeiro dia sem mortos. Portanto, isto também é uma esperança. É uma esperança. Não sei se tem a ver com o calor, entretanto chegou muito calor, mas o calor não afeta, porque o Rio de Janeiro está sempre quente e há muito Covid e, portanto, não sei. Muito bem. Bom, se calhar não roubo mais tempo. Isso, professor, eu quero lhe agradecer muito. Já temos aí 1 hora. O seu tempo é precioso, eu sei disso, sou um atarefado. Deixar um convite para quando estiver aqui no Rio de Janeiro, nos visitar, conhecer a nossa escola. E também deixar um convite para novos contatos. Vamos ver se a gente consegue reunir mais gente para fazer um troca-troca também. Obrigado, é um prazer e uma honra. E insistir muito em agradecer, porque a sua generosidade superou as minhas expectativas do convite que a gente fez. Ele fica de pé, sempre a ordem para a gente poder seguir em frente, né? Professor, muito obrigado. Muito obrigado a todos, caros amigos, e sempre às ordens, e saúde para todos aí no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Para vocês também em Portugal, professor. Um grande abraço. Famílias. Obrigado a todos que vieram, professor Paradinho, Tomásio, Macena, Camélia, Solon, Genilson, Mônica, Fernando. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Viu? Abraço.